O que são os prions? Você sabia que existe um agente infeccioso que desafia tudo que a gente aprendeu sobre microbiologia? Eles se chamam prions. E o mais curioso é que eles não possuem DNA nem RNA e nenhum outro tipo de material genético. São apenas uma proteína, mas com um detalhe: está mal dobrada. Mesmo sem código genético, eles conseguem se multiplicar e causar doenças gravíssimas, principalmente no cérebro. É como se uma proteína corrompida tivesse o poder de transformar outras saudáveis em cópias defeituosas. Um verdadeiro efeito dominó. Hoje vamos entender como isso funciona e por que os prions são um dos maiores mistérios da biomedicina moderna. E aqui, uma imagem dos prions. A estrutura do prion é o que o torna tão perigoso. Ele é uma forma mal dobrada da proteína PRP, que está normalmente presente no sistema nervoso de mamíferos. Quando essa proteína sofre uma mudança em sua forma tridimensional, ela vira a versão patológica, que é chamada de PRP-SC. A partir daí, ela começa a meio que infectar outras PRPs normais, forçando-as a também assumirem essa forma normal. Esse processo se espalha como uma reação em cadeia, silenciosa, progressiva e letal. O cérebro vai se enchendo de agregados dessas proteínas, que o organismo não consegue eliminar, resultando em danos irreversíveis. E é assim que funciona o processo em cadeia dessa proteína. E como os prions causam as doenças? Com o acúmulo das proteínas anormais, o cérebro começa a sofrer. Essas proteínas formam placas que interferem na comunicação entre os neurônios e levam à morte celular. O resultado é um cérebro progressivamente danificado que adquire uma aparência esponjosa ao microscópio. Por isso, essas doenças são chamadas de encefalopatias espongiformes transmissíveis. Exemplos incluem a doença da vaca louca, que afeta bovinos, e a sua versão humana, que é a doença que está escrita aqui embaixo. Também existe o curu, que é registrado entre povos que praticavam canibalismo ritualístico. Todas essas doenças têm algo em comum, que é a evolução rápida e o desenlace fatal. E aqui está um exemplo de como funciona. Como acontece a transmissão dos prions? Os prions podem entrar no corpo humano de várias formas, e a mais comum é pela ingestão de carne contaminada, como ocorreu durante a epidemia da vaca louca, quando milhares de pessoas correram riscos após consumir produtos bovinos infectados. Mas também há registro de transmissão por transfusão de sangue, transplantes de tecidos nervosos e instrumentos cirúrgicos não esterilizados. E por que isso é tão preocupante? Porque os prions são quase indestrutíveis. Eles sobrevivem a temperaturas altíssimas, radiação e desinfetantes comuns. Isso os torna uma ameaça invisível e difícil de conter, exigindo protocolos rigorosos de biossegurança. E quais são os sintomas e como é o diagnóstico? As doenças causadas por prions têm início discreto, mas com o tempo se tornam devastadoras. Os primeiros sintomas podem ser confusão mental, insônia e mudanças sutis no comportamento. Depois surgem problemas de memória, dificuldade para falar, andar e crises convulsivas. No estágio avançado, o paciente perde totalmente a autonomia e desenvolve uma demência grave, progressiva e irreversível. E o mais triste é que o diagnóstico é extremamente difícil, pois só pode ser confirmado com certeza por meio de exames do cérebro após a morte. Até lá, os médicos precisam se basear em sintomas e exclusão de outras causas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre prevenções, pesquisas e curiosidades dos prions. Como ainda não existe tratamento eficaz contra os prions, a prevenção é nossa melhor defesa. Isso envolve rigorosos controles sanitários em frigoríficos, regras de biossegurança em hospitais e conscientização da população. Na ciência, os prions são focos de intensas pesquisas. Muitos estudiosos tentam descobrir como bloquear sua ação ou impedir que se espalhem. E uma curiosidade incrível: por décadas, a ciência acreditava que era impossível uma proteína causar uma infecção, mas em 1982, Stanley Prusiner provou o contrário, e por isso recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1997. Os prions mudaram nossa forma de entender as doenças. Bom, e agora um pouquinho também sobre prions versus outros agentes infecciosos, né? Por que eles são tão únicos, vocês devem estar se perguntando. Se os prions são infecciosos, por que eles são tão diferentes de vírus ou bactérias? A resposta está na estrutura deles. Enquanto os vírus têm DNA e RNA e as bactérias são células completas, os prions são somente proteínas. Eles não se reproduzem da forma tradicional, não têm metabolismo e não são destruídos pelos métodos comuns de esterilização. Ou seja, eles desafiam o que a gente considera um ser vivo. Isso fez que, por muito tempo, a ciência duvidasse da existência deles.